Bom, pessoal, muito bem-vindo todos. Eu sou a professora Tayane Moraes, sou professora de Direito Constitucional, delegada de Polícia Civil aqui no Rio de Janeiro. Estou, inclusive, na operação do Réveillon aqui do Rio, né? E aí a gente vai fazer esse aulão agora para poder fechar o ano de 2025 com vocês, que já estão focados aí na prova para a segunda fase, né, de PCRS. Isso é muito bacana porque a prova de segunda fase ela é uma prova muito peculiar. Ela traz coisas para gente que não são só conhecimento jurídico. Elas são também algumas estratégias. E hoje a gente vai ter a oportunidade de conversar de uma forma mais madura, de uma forma mais específica para essa prova, tá? Então, a minha matéria é Direito Constitucional. Eu vou fazer algumas estratégias com vocês na minha matéria para vocês já terem alguma coisa na manga para o dia da prova discursiva. Mas antes eu preciso falar algumas coisas que vão servir para todas as matérias. Vamos lá. Na prova discursiva, pessoal, muito importante que vocês tenham em mente que ela não é uma prova sobre certo e errado, sobre acertar e errar. É uma prova onde você vai expor o seu conhecimento jurídico, tá? E por que eu tô falando isso? Porque é uma prova onde não é uma pergunta, por exemplo, qual é a cor do céu? Azul, né? As respostas, elas não podem ser assim, tá? Você ali tem que ver a sua prova discursiva como uma oportunidade de demonstrar conhecimento, como uma oportunidade de pontuar. Fui clara? Ali você vai entrar, depois que a gente encerrar a nossa aula de hoje, você vai entrar com a cabeça não de acertar a questão somente. Você vai entrar com a cabeça de pontuar. Por quê? Muitas vezes você vai ver que as perguntas, principalmente na minha matéria em Direito Constitucional, elas não são tão cabulosas. Elas não são perguntas que você nunca tenha visto. Não são perguntas que, assim, meu Deus, é um desafio do milhão. Não é isso. São perguntas que vai demandar do candidato maturidade de prova para ele desenvolver uma boa questão, para ele desenvolver uma boa resposta, perdão, tá? Então, vamos fazer uma estrutura básica, tá? Primeira coisa, você vai identificar qual é a pergunta do seu examinador. Segunda coisa, você vai entender que demonstrar conhecimento não é encher linguiça. Então, você vai ter algumas perguntas sobre determinados temas, tá? No tema de direito constitucional, quando você identificar qual é a sua pergunta, o que é a primeira coisa que você vai fazer? Você vai responder o seu examinador. Exemplo, o que é controle de constitucionalidade? Ou vai te dar um caso de controle de constitucionalidade para você dizer sobre a constitucionalidade daquela situação, né? Vai te dar toda uma circunstância ali de Estado alfa, editou a lei tal, e aí quer saber se adentrou a competência da justiça, da legislação federal ou não, tarará. O que você vai fazer de início de conversa? Você vai botar na sua resposta, já situando o tema. Trata-se de uma análise sobre controle de constitucionalidade em razão da constitucionalidade ou não da lei estadual. Ponto. Neste passo, é imperioso informar que o Estado possui competência para legislar sobre tal tema, ou o Estado não possui competência para legislar sobre tal tema. Ali, o examinador vai ver se você sabe ou não do que você está falando. Ponto. A partir dali, ele vai decidir se ele continua lendo a sua questão ou não. Entendeu? Então, ali você acha que já respondi. Não, ali você só ganhou o seu examinador. Ali você só ganhou o direito, entre aspas, de que ele leia a sua questão até o final. Fui clara? Mas, Tânia, que coisa horrível que você está falando. É assim que é. A gente está aqui para treinar, para vocês passarem, para vocês entrarem. Eu não estou aqui para agradar aluno, para falar coisa que depois não vai funcionar na hora da prova e você vai ficar arrependido. Entendeu? Então, assim, situa o ponto, dá o problema da questão, e se for uma coisa enxuta, como aqui eu dei de exemplo para a gente fazer um esquenta aqui na nossa aula de hoje, você já bota. A partir disso, você já chamou ele para você, aí você começa. A competência em matéria legislativa, neste ponto, foi alvo de discussão durante décadas na Corte Constitucional. Entretanto, nos últimos anos, a Corte vem se sedimentando no seguinte sentido. Parará, parará, parará. Por quê, pessoal? Se você não vai direto ao ponto e não estabelece ali o que você vai falar, o examinador ele tem muita prova para ler. Ele vai fazer uma leitura dinâmica para ver quais as provas valem a pena de serem corrigidas ou não, tá?
Então, a primeira coisa que eu preciso estabelecer com vocês é isso: objetividade. Às vezes você deixa a melhor parte da tua resposta lá no final. Ele pode nem chegar na melhor parte da tua resposta. Ele pode nem chegar lá onde você está guardando o trunfo. Ele pode olhar, ver que você está enchendo linguiça, achar que você não sabe, e por você não saber que você precisa encher linguiça, e largar a sua prova de lado. Fui clara? Então, é muito importante que você já demonstre para ele que você sabe sobre o que você está falando. Que você descobriu ali, detectou o ponto-chave da questão, detectou o problema a ser respondido e mais, que você sabe a resposta. A partir disso, você desenvolve. Então, é uma amostra grátis do que vem por aí, né? Você situa como uma amostra grátis e depois desenvolve o raciocínio, tá? Se não for assim tão objetiva a pergunta, Tayane, como é que eu faço? Vamos lá. Faz a pergunta. Demande uma estruturação. Basta que você. A resposta, né? Caso a pergunta demande uma estruturação de resposta, basta que você situe o tema. Exemplo: trata-se de questionamento acerca da matéria tal, em razão da qual será necessário expender algumas linhas, uma vez que doutrina e jurisprudência divergem sobre o tema, ou uma vez que a jurisprudência do STF não se sedimentou sobre o tema. Ponto. Então, ele vai entender que você sabe sobre o que você está falando. Fui clara. A grande chave, o primeiro parágrafo da questão, que deve ter 2 ou 3 linhas no máximo, é só para o examinador ficar na sua prova, tá bom? Dali, você vai desenvolver a resposta, você vai concatenar a base principiológica, a base legal, a base jurisprudencial, você vai responder de forma grande a questão, tudo que você souber sobre o tema, pessoal. E aí, do maior interesse para o menor, para que ele veja o que vale mais ponto quando ele estiver te dando mais atenção, tá? Isso é muito importante. E aquelas coisas assim, por último, apenas para não deixar de mencionar, lá, aí você bota por último mesmo, literalmente, tá bom? Outra coisa que é muito importante vocês terem em mente antes da gente começar a falar de direito constitucional. A letra de vocês. Por que eu tô falando isso, gente? Eu já fui banca de concurso. E a letra dos candidatos, principalmente depois da pandemia, ficou muito ruim, tá? A gente está digitando muito, tanto no computador quanto no celular, e escrevendo pouco. E geralmente, quando a gente escreve, são anotações para nós mesmos, que a gente já não tem compromisso de fazer uma letra muito boa. Nessa, a letra está ficando horrorosa. Aí acontecem 2 problemas. Ou a letra fica ininteligível, e aí o examinador, me desculpa, ele não vai fazer esforço para entender a letra de vocês, entendeu? Ele vai ficar lendo sua questão. Se tiver difícil para ele, ele vai tocar o barco dele. Ele vai para outra prova. Ele vai deixar a sua prova de lado. Ele não vai ficar se esforçando para te salvar. Então, se não estiver inteligível, ele mesmo não vai conseguir ler até o final. Então, cuida disso, para sua prova ser agradável para ele ler, tá certo? Ou outra coisa que pode acontecer, né? Ele vai chegar, ele não vai entender a sua letra, ou se você não está treinando a letra e chega na hora da prova, quer fazer uma letra boa e não está escrevendo muito, você pode vir a demorar muito para responder a sua questão, para preencher ali as linhas. Para você fazer uma letra bem feita, né? Cuidar de fazer uma letra bem feita sem estar treinado. Então, pode ser que você venha a demorar muito para fazer isso. E aí, quando você pegar para poder escrever, vai gastar muito tempo, vai perder o tempo de prova, e a discursiva é uma prova que falta tempo. O candidato bom, o candidato preparado, ele sempre sai da discursiva reclamando. Poxa, não deu tempo de escrever tudo o que eu queria. Na hora eu fiz o rascunho, depois eu fui passar limpo, deu errado, aconteceu isso, aconteceu aquilo outro. Então, é muito importante você ter em mente essas 2 coisas, tá? Uma é a que você precisa treinar a letra, para que não aconteça ou ele não entender a sua prova e desistir de corrigir, de pontuar abaixo ou qualquer coisa do gênero. E 2, que você não perca tempo desnecessário, né? Que você não perca a sua prova tentando fazer uma letra boa, tá bom? Dito isso, a gente vai
fazer as considerações da minha matéria de Direito Constitucional, que eu quero começar ali a destrechar com vocês estratégias clássicas para direito constitucional na prova discursiva que vocês vão encarar agora, já logo em 2026, já é a primeira de 2026. Vamos lá. Passa a régua, direito constitucional, direitos e garantias fundamentais, observações iniciais. Vamos lá. Vamos lá? Primeira coisa, galera. A prova de direito constitucional, ela não vai vir com nenhum desafio do milhão, tá? Ela vai ser uma prova para medir o conhecimento de vocês. Eu já mapeei a banca. Tradicionalmente, eles têm esse perfil. A polícia do Rio Grande do Sul também tem esse perfil, então estejam bem cientes disso. Legal. A segunda coisa que eu preciso que vocês entendam: direitos e garantias fundamentais. Eventualmente, tá? Você vai ter que dizer, a depender do teor da pergunta, que você não pode fazer determinada coisa como delegado de polícia, tá? Saiam daquela casa onde é assim, prova para delegado, então posicionamento, que antigamente falava muito, é pró-polícia, é pró-MP, é pró-defensoria, é pró não sei o que lá. Hoje em dia, não existe mais isso, tá? Isso é brega. No mundo do concurso, isso é brega. Não existe mais. O que é certo, não é pró-polícia, não é pró-MP, não é pró-defensoria, não é pró-nada, tá? A gente, enquanto delegado, é garantidor de direitos e garantias fundamentais. Ponto. Então, se existe uma garantia constitucional, se existe um direito fundamental do preso, do acusado, do réu, de quem for, a gente, enquanto servidor público, tem que prestigiar essa garantia, tem que preservar essa garantia. Ponto. Não importa se você pense A, B ou C. O que difere o delegado e os demais servidores públicos exatamente disso tudo é que a gente pode fazer o uso legítimo da força, tá? Então, toda vez que você vê a polícia se utilizando de força, se utilizando de determinados instrumentos, é legítimo. E a gente tem sempre que ver na questão o limite da legitimidade. Se você está lendo ali a questão e está vendo que determinadas condutas são ilegítimas, são descabidas, não são adequadas com a sistemática constitucional, não precisa ficar naquela coisa assim, meu Deus, mas como é que eu vou dizer numa prova para delegado que o delegado não pode fazer tal coisa? Se não for legal, se não for legítimo, é o que você vai dizer. Porque você está fazendo prova para ser um agente da lei e ponto, tá? Então, assim, percam esse medo. Em direitos e garantias fundamentais, também preciso conversar com vocês uma coisa de amadurecimento. Às vezes, vocês podem pensar assim, mas aí fica com muito direito, muita garantia, não sei o que, não. Então, vai virar defensor público negativo. Sabe o que a gente sofria muito na polícia até pouco tempo atrás? Outras gerações de delegados? A gente fazia trabalhos policiais maravilhosos, mas, às vezes, por questões de alguma nulidade, que alguma equipe trabalhou mal, alguma garantia ou direito fundamental, a gente perdia a prisão inteira daquela pessoa. Por quê? O criminalista, ele bate muito na vara criminal no que? Na nulidade. Eu sei que eu tenho alunos aqui que não estudam exclusivamente para concurso, como foi o meu caso, que trabalham e estudam. Então, eu sei que eu tenho pessoas que trabalham na advocacia e especificamente na advocacia criminal que estão me ouvindo agora. E vocês não me deixam mentir. Quem quiser comentar, fica à vontade. O criminalista, basicamente, o manancial de trabalho do criminalista é nulidade. É um cliente ou outro do advogado que realmente não fez o fato, que está sendo imputado de alguma conduta que não aconteceu, né? Que é negativa de autoria, negativa de existência do fato. Isso é raríssimo na vida do criminalista, né? Qual é o dia a dia da justiça penal quando você vê a atuação do advogado? Nulidade processual, né? A nulidade processual que é o manancial de onde acontece tudo. Então, a polícia acabando de uma vez por todas, que a gente já está assim, nadando de braçada, né? Nesse trabalho já há décadas, mas acabando de uma vez por todas com qualquer nulidade, com qualquer violação de direitos na fase da formalização do inquérito, do flagrante, das prisões cautelares, ele fica preso, porque não vai ter nulidade a ser arguída, a ser reconhecida pelo juízo. Então, reconhecer direitos e garantias fundamentais é primar, sim, pelo trabalho da polícia e primar, sim, por prisão
de criminoso, tá? Então, vamos tirar um pouco esse véu de bar, né? Que as pessoas às vezes fazem umas discussões de bar com coisas muito sérias, que direitos e garantias fundamentais não é coisa de quem quer soltar criminoso, não é coisa de defensor público, advogado e tal. É coisa de quem trabalha com a lei, tá? O fato da gente seguir e atender os direitos e as garantias do preso, do acusado, do autor de fato, não quer dizer que a gente queira vê-lo na rua de novo. Pelo contrário. Quem já me viu trabalhando aqui na delegacia sabe que eu sou realmente bem linha dura nessa questão. Só que uma coisa é você ser linha dura, é você entender que o crime precisa de uma resposta, de uma pena, de uma sanção. Outra coisa, né, é você ser arbitrário com isso. Nós somos agentes públicos, vocês serão agentes públicos, os que já são policiais e estão querendo fazer outras carreiras, estão batalhando para continuar sendo agentes públicos. Então, a gente nunca pode trocar de lugar com o criminoso, né? Se nivelar por baixo. Isso daí não. Então, essa é a ideia que você tem que ter quando você ler a sua questão discursiva sobre direitos e garantias fundamentais, tá? Preservar direitos e garantias nunca, em nenhum momento da história da vida policial, foi alguma coisa relativa a querer fazer carinho no acusado. Pelo contrário, é um respeito ao nosso trabalho policial, para que a gente não perca isso na fase processual por conta de nulidade processual. Foi claro? Beleza. Para você estruturar as suas respostas de direitos e garantias fundamentais, primeiro de tudo, galera, identifique qual é a família de direitos a que a questão está falando. Por padrão, quando você está falando de direitos e garantias fundamentais em prova de legado, geralmente eles são de primeira dimensão, que são aquelas liberdades negativas. É o não fazer por parte do Estado. É aquela proteção inicial, tipo inviolabilidade de domicílio, as prisões muito fundamentadas, muito cabíveis, muito adequadas ali para determinado tipo de conduta, tá? E por aí vai. Então, você sempre vai ter um parágrafo da sua resposta onde você vai discorrer sobre as dimensões dos direitos fundamentais, identificando qual é a dimensão daquele direito fundamental que você está falando. Para quem não pegou o link aí, tá? Dimensões de direitos fundamentais. Em conteste, sem discussão doutrinária, nós temos 3, e depois da 4ª para frente, nós temos algumas discussões ali sobre a classificação. Mas, basicamente, a primeira dimensão, né, que seriam os direitos de liberdade, que seria a parte vermelha daquele desenho que se faz sobre direitos e garantias fundamentais, né? É um não fazer por parte do Estado, é uma contenção do arbítrio estatal, né? Então, assim, são regras que limitam ali o poder do Estado. Porque antes dessa época, nós tínhamos um direito ilimitado por parte do Estado, né, na Idade Média e tudo mais. Tínhamos tudo fundamentado ali no direito divino, então a moral cristã e o Estado, eles eram muito ali simbióticos, e isso gerava muitos problemas para efeito de direitos e garantias fundamentais. O ser humano era como se fosse um instrumento a serviço das vontades do Estado. Isso é errado, tá? Na primeira dimensão, o que acontece? Você bota um escudo protetor, você bota o indivíduo como um fim em si mesmo, e não uma pessoa a serviço do Estado sempre para suprir os interesses comerciais, os interesses estratégicos de um Estado soberano, tá? E aí a gente começa a perceber que o Estado não pode fazer determinadas coisas, tipo escolher sua religião, escolher com quem você, sendo comerciante, vai comercializar, escolher coisas essenciais da vida de uma pessoa, tá? A partir disso, a gente fala nessa questão do não fazer. E na prova de delegado, qual é a grande pegada? Via de regra vai aparecer o cumprimento de algum mandado, tá? Pode ser um mandado de busca e apreensão, pode ser um mandado de prisão, tá? É muito importante que você veja que existem entendimentos atuais que entendem, e aí você vai primar por esse entendimento, tá? Isso serve também para a sua peça prática, que para o cumprimento de uma busca e apreensão, você tem que ter um mandado de busca e apreensão. E
Se você for cumprir uma prisão e tiver um mandado de prisão, se você quiser apreender alguma coisa naquele ambiente, você tem que ter um mandado de busca. O que era muito comum antigamente? Você pedia um mandado de prisão e a partir do mandado de prisão, quando você estivesse cumprindo, entrou na casa tal para cumprir um mandado de prisão, tá bom. Aí o que você faz? Já dentro da casa, apreende coisas ali. Não pode. Você tem que ter o mandado de busca também. Se você não tiver, não apreende nada. Então, é a primeira coisa que você tem que ter em mente sobre direitos e garantias fundamentais para a prova discursiva da prova de delegado é isso, tá? Se a sua questão está falando de cumprimento de mandado, se for mandado de prisão, você tem que prestar atenção. Por quê? Se a questão te descreve um mandado de prisão, não descreve um mandado de busca e apreensão e descreve apreensões sendo realizadas, ali tem algum problema. Isso daí não pode ser considerado uma coisa legítima, tá? Então, o STJ já se posicionou sobre isso diversas vezes, tá bom? E, via de regra, a gente vai refutar isso na hora da nossa prova. Fui clara? Então, tá bom. Vocês estão mandando algum tipo de mensagem? Deixa eu dar uma olhada aqui para ver se o chat tá... Peraí. A Tainá tá falando que teve uma assertiva da prova. Exatamente. E é exatamente isso que a gente tem que prestar atenção, tá? Porque as coisas se repetem, tá bom, pessoal? A banca, ela já dá pra gente ali na objetiva uma pincelada dos assuntos que ela gosta, tá? Sim, o phishing, né? Isso aí, phishing expedition. São temas que a gente vai tratar na aula de teoria, tá? A gente vai aprofundar isso. Eu vou dar toda a fundamentação do phishing expedition para vocês. De 2019 para cá, que foi quando isso começou realmente a cair em provas de concurso das carreiras jurídicas, ok? E hoje, né, a gente tem 1h30 para tratar de um monte de coisa. Então, o que eu optei por fazer? Mostrar para vocês as estratégias em cada ponto do edital ali, para que você não caia em casca de banana boba. Fechou? Bacana. Obrigada pela colaboração, galera, de vocês. Como a aula é online, a gente não está numa sala de aula, quanto mais vocês trocam aqui comigo, mais agradável fica para todo mundo, tá? Então, fica à vontade para trazer informações e compartilhar, porque a gente sempre que faz uma boa comunidade de estudos, todo mundo ganha, tá? Os outros colegas também ganham e você também que está compartilhando. Então, concurso nunca é uma competição com outros colegas, né? Sempre com a gente. Então, compartilhem sim, usem o chat aí à vontade. Eu sou o tipo de professora que gosto dessa interação e eu imagino que os colegas também gostem de se beneficiar do conhecimento alheio, que é sempre bom quando é compartilhado, tá? Então, direitos e garantias fundamentais, preste atenção a isso. Geralmente, você vai ter que fundamentar na primeira dimensão. Quando for a segunda dimensão, que é dos direitos sociais, né, que é daqueles direitos prestacionais, você vai ver claramente que é um direito social. É alguma coisa relacionada à saúde, educação, construção de escola, construção de creche, alguma política pública que precisa acontecer. Fui clara? Então, quando for essas hipóteses assim, você presta muita atenção e você fundamenta. Que a segunda dimensão é aquela dimensão, né, de um fazer, uma prestação por parte do Estado. E aí você vai vir a precisar dessa fundamentação também, tá? E aí coloca, fundamenta direitinho, fala que, inclusive, depois que você situar o tema, responder se pode ou não pode, explicar especificamente alguma coisa sobre o direito, né? Você sempre tem que mencionar o artigo da Constituição, o inciso, artigo 5º, inciso tal, autoriza tal coisa, pá. E aí você fala das dimensões, né? Para finalizar, é bom que se ressalte que se trata da análise de um direito fundamental de tal geração, o qual impõe a observância de um fazer ou de um não fazer por parte do Estado, e aí vai e discorre, tá bom? Bacana. Outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês aqui na prova discursiva, eu trouxe um mapa aqui, peraí, que eu anotei os pontos aqui para a gente poder tratar. Outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês na prova discursiva, no que toca a questões jurídicas, direitos e garantias fundamentais é um tema importante para delegado. Então,
matem tudo que vocês puderem, principalmente as ferramentas afetas à nossa atribuição, que a questão, ela sempre traz um caso concreto ou um conceito muito usado na nossa atuação. Então, essas questões de inviolabilidade domiciliar, as questões de prisão, as questões de identificação do agente policial cumpridor da ordem legal, direitos do preso, direitos do acusado, todas essas partes, tá? Foquem, deem uma ênfase bacana nisso. Outro tema que tem aparecido muito em provas de segunda fase para delegado de polícia são teoria dos poderes, né? Poder executivo, legislativo e judiciário. Bacana. No legislativo é onde a gente tem o maior manancial de questões. Por quê? As imunidades parlamentares têm muitas observações. Então, preste atenção que o legislativo você tem que estudar dividido em 3. Vamos fazer um mapa agora aí. Legislativo você vai estudar poder legislativo, garantias do próprio poder legislativo enquanto poder, tá? Independente e harmônico, na forma do artigo 2º da Constituição. Você vai estudar imunidades parlamentares, que são atribuições e garantias do parlamentar e não do poder legislativo, entendeu? Porque a gente tem as garantias do poder e as garantias do parlamentar. Então, não se esqueçam de situar isso no estudo, na hora de estudar, porque a questão vai trazer para você, e se você não tiver separado, você vai identificar o problema da questão de forma errada, tá? Analise se caiu uma questão de teoria dos poderes. Se o poder escolhido for o poder legislativo, analise qual é o viés. Se a questão está querendo falar sobre o poder legislativo na República, né, diante de outros poderes, teoria dos freios e contrapesos ou alguma coisa relacionada ao poder legislativo, ou se ele está falando sobre o parlamentar, se ela, né, a questão, se ela está falando sobre o parlamentar, imunidades e garantias do parlamentar. Presta atenção a isso, tá? Se é uma coisa relacionada ao parlamentar. E aí a gente tem que estudar o Estatuto dos Parlamentares, analisar a jurisprudência atual, os principais julgados recentes, para poder preencher as questões, tá? É uma parte que a gente usa muita jurisprudência, tá? Tem que estar atualizada na jurisprudência. Terceira coisa que pode cair dentro de poder legislativo é o processo legislativo. Processo legislativo, tá? O processo legislativo, geralmente, o que mais acontece, pessoal, é o processo legislativo de emenda constitucional. Ou o processo legislativo onde a iniciativa é privativa do presidente da República, 61, parágrafo 1º da nossa Constituição. Ele vai te dar uma matéria do 61, parágrafo 1º, onde a iniciativa foi de algum parlamentar e esse vício precisa ser enfrentado por você na hora da sua discursiva, tá? Esse vício, pessoal, ele não se convalida. Porque você pode pensar assim, a questão colocou aqui que a matéria era privativa do presidente, mas aí o senador iniciou o processo legislativo, está viciado. Só que lá na frente, como o presidente sancionou, convalidou. Não convalida. A sanção não convalida o vício de iniciativa, é um vício ab-ovo, ela leva para sempre ali a inconstitucionalidade. Então, o processo todo está maculado. Tá comprometido. Não se esqueçam disso, tá? É muito comum, quando é processo legislativo e não é emenda constitucional, que seja matéria de iniciativa privativa do presidente. Então, olhem, assinalem esse artigo para poder fazer uma boa resolução de questão na hora da prova, tá? Dentro de poder legislativo, essa é a estrutura que vocês têm que fazer de mapa de resolução de questão. Ponto. Poder executivo, pessoal. Poder executivo, existe uma questão muito forte que pode vir a aparecer na prova, que é o tratamento dado ao presidente da República e o tratamento dado ao governador de estado, tá? A jurisprudência do STF ela é muito clara ao estabelecer um tratamento diferente do presidente para o governador. Determinadas coisas como o próprio juízo de admissibilidade, né, na prática de crimes, seja crime comum, seja de crime de responsabilidade,
O presidente da República, ele faz jus, né? É sempre 2/3 da Câmara dos Deputados, né? 2/3 dos votos da Câmara dos Deputados. O presidente da República, ele só pode ser processado, seja por crime comum ou por crime de responsabilidade, se 2/3 da Câmara dos Deputados admitirem, né? Se o juízo de admissibilidade for no sentido de admitir a acusação do presidente, né? E aí, crime comum, STF, crime de responsabilidade, Senado Federal. O julgamento vai para cada um. Tá. Nos estados, tentou-se essa engrenagem, esse mecanismo, de deixar também juízo de admissibilidade para os governadores, né? Onde as assembleias legislativas de cada estado admitiriam ou não como fala? A acusação em face do governador. E o STF já pacificou o entendimento dele há algum tempo, desde aquela ação penal que é inclusive aqui do Rio de Janeiro, no sentido de que os governadores não fazem jus a esse juízo de admissibilidade, tá? Por uma razão muito simples, o 105.1 diz que é competência do STJ processar e julgar governadores. Então, não pode a Assembleia Legislativa usurpar uma competência que é do STJ, né? E aí ela dizer, não, ele não vai ser julgado, ele não vai ser processado e julgado. Não pode a Assembleia Legislativa de um estado tirar alguém da alçada do STJ, né? Isso seria uma subversão à norma constitucional, né? Como é que uma Assembleia Legislativa vai contra o que diz a Constituição, 105.1? Não pode, tá? E segundo, e isso é muito importante para uma prova discursiva, não há isonomia nesse passo entre o presidente da República e o governador do estado, tá? Essa pretensa isonomia, ela simplesmente não existe, ok? Por quê, pessoal? O presidente da República, ele reúne a figura de chefe de estado e chefe de governo, tá? O governador do estado é só chefe de governo. A blindagem maior que o presidente faz jus é porque ele também é chefe de estado. Ele representa o estado brasileiro, o estado soberano brasileiro, diante de outras nações, de outros países, de outros estados soberanos. Então, é por isso que ele faz jus a uma blindagem peculiar. Né? Você viu quando a gente teve aqueles escândalos envolvendo Dilma, envolvendo Temer, envolvendo os presidentes, vice-presidentes e etc., que o risco Brasil subiu, o PIB despencou, o dólar disparou, é um salseiro danado, né? Por quê? Porque o presidente, ele é a pessoa que apresenta o Brasil internacionalmente, né? A gente tem ali a imagem do chefe de Estado, tá? Não é só uma imagem de chefe de governo. Já o governador, não. Eu falo porque aqui no meu estado, né, no Rio de Janeiro, isso não é motivo de orgulho, inclusive, mas a gente já teve alguns governadores presos. Inclusive na mesma época, mais ou menos, do impeachment da presidência da República, 2016 ali. E se você analisar, o Rio pôde sentir isso na pele, porque o impacto do problema na presidência da República foi numa monta astronômica. O impacto no estado do Rio da prisão do então governador foi de uma monta muito menor. Claro que a gente sentiu, mas foi de uma monta muito menor. A gente sentiu porque a gente é servidor público, inclusive, né? Mas, assim, não se compara ao estrondo que é na economia, na política, em tudo, um presidente está respondendo alguma coisa, tá? Então, que fique muito claro isso para vocês. Essa discussão é muito importante quando a gente fala de poder executivo, tá? Poder judiciário, o que eu quero que vocês prestem atenção? Hoje existe uma discussão que vem surgindo de uma forma muito sacrificante, vamos falar assim, para falar uma palavra mais elegante, porque vocês merecem, né, essa elegância. Quem está estudando dia 30 de dezembro à noite merece esse carinho, né? Mas, assim, o que está acontecendo? A gente está saindo um pouco dessa ideia de criticar só o ativismo judicial, que a gente vai falar na nossa turma teórica, conceituar bonitinho, dar as palavras-chave para vocês. E vamos entrar também em dividir o poder judiciário no que toca à Corte Constitucional, e preste atenção que aqui eu estou falando do STF, tá? No sentido de a Corte Constitucional, ela precisa de limites. E ela veio paulatinamente, com as suas interpretações, se desincumbindo da alçada desses limites. Eu fui clara? Tipo, julgados recentes sobre CNJ. Recentes, porque o que acontece?
Da reforma do judiciário para cá, né, que foi 2004, a gente tem 21 anos, né? Então, considerando que isso tem menos de 10 anos, né, a gente vai verificar que 22 anos ali, a gente vai verificar que nos últimos 10 anos a gente andou tendo muitos julgados assim, tipo, o CNJ serve para alguma coisa, tá? Mas não alcança o STF. Alcança todo o Poder Judiciário, mas o STF não. Um outro mecanismo de controle não alcança o STF. E o STF veio se desincumbindo de mecanismos de controle, se desincumbindo. A grande verdade, a gente não vai falar isso na prova, é que ele está um órgão descontrolado. Ninguém controla o STF. Descontrolado nesse sentido, tá? E existe um outro ponto, e esse mais quente ainda e mais recente ainda, que é a responsabilidade pessoal de cada ministro, tá? Então, da mesma forma que a gente sempre fala no poder legislativo, que a gente tem que falar das garantias do poder, das garantias do parlamentar, que são coisas diferentes, quando a gente fala de poder legislativo e a gente fala do parlamentar, no STF, dentro do Poder Judiciário, quando a gente olha para a Corte Constitucional, vocês precisam ter essa maturidade também, tá? Vocês precisam ver quais são os mecanismos de controle da Corte Constitucional e quais são os mecanismos de controle da conduta individual de cada ministro. Porque hoje, tecnicamente, a gente fala muito em impeachment pelo Senado. Mas você há de convir que é uma ferramenta de difícil execução. É muito complicado, né? O impeachment é uma coisa muito grave. A gente viu isso no executivo, né? Para um presidente sofrer impeachment, olha o sufoco que é, o tanto de coisa que tem que acontecer, né? E é muito feio, é muito ruim para uma república isso. Então, tem que ser estudado também, tá? Mecanismos de controle da conduta de cada ministro. Essa coisa do Banco Master que está vindo à tona agora e tal, é um bom estudo de caso, embora eu queira frisar aqui para vocês. Isso não vai ser questão de prova de concurso agora, tá? Talvez daqui a uns 3, 4, 5 anos possa ser. Mas agora não é, tá? Então, assim, tô aqui assistindo isso porque eu tô estudando para minha prova da segunda fase de PCRS. Mentira, você tá se enganando. Você tá querendo ver notícia, fofoca política e fingindo que você tá estudando. Isso não vai cair para sua prova, tá? Eu tô só trazendo aqui como um exemplo, tá? Da dinâmica para você entender. Tá. Poder executivo, judiciário, legislativo, já falei. Legislativo, isso, já falamos, teoria dos poderes. E aí agora a gente também tem que dar uma determinada atenção para a questão do controle de constitucionalidade. Controle de constitucionalidade. No controle de constitucionalidade, eu preciso que vocês vejam, tá? E aí confiram o seu material. Se vocês têm tudo direitinho em relação aos tratados internalizados na forma do artigo 5º, parágrafo 3º, tá? Você tem que ter o tratado. Tayane, eu não tenho o tratado. Tá bom. Então, você imprime no site do Planalto e leva, tá? Pelo menos o título do tratado. Ele não vai cair, os artigos do tratado não vão cair. Você vai imprimir a folha do Planalto, quando você entra aqui e bota Planalto, para você saber quais são ali os tratados e o nome correto dele, o número legislativo que ele ganhou e essas coisas todas, tá? Só um minutinho. O colega está falando sobre consulta. Eu estou falando do seu material de estudo. Desculpa se eu não fui clara, tá? Isso você tem que ter no seu vadimeco, tá? Marcar bonitinho e tudo mais. Por quê? Beleza. O que acontece? Você tem que dar o nome do ato normativo, tá? E seu protocolo facultativo, e seu protocolo adicional. E as pessoas às vezes erram isso, tá? Então é muito importante. Tem aluno que tem facilidade para gravar o número de lei, número de artigo e tal. Se você for esse aluno, tanto faz, tá? Pode ser o número ou não, mas leve isso com você. Porque você pode precisar mencionar, você pode precisar responder com base nisso, tá? Outra coisa, galera, artigo 5º, parágrafo 3º, eu vou fazer uma aula com vocês sobre controle de convencionalidade, embora eu não aposte, tá, na prova da segunda fase pra gente. Em controle de constitucionalidade, o que é muito comum, tá? A gente ter competência legislativa e controle de constitucionalidade
direitos fundamentais e controle de constitucionalidade, ela ser sempre uma pergunta subjacente, tá? Ou se a questão for sobre processo constitucional, o processo de controle de constitucionalidade, aí sim. Então, jurisprudência, você vai pegar firme o quê? A jurisprudência sobre processo constitucional, do controle de constitucionalidade, tá? Controle de constitucionalidade, então, as questões relativas à ADI, a conversão da medida cautelar, né, do julgamento da medida cautelar em julgamento de mérito, tá? A gente teve um agora, no penúltimo, no último informativo, para quem quiser anotar, deixa até que eu tenho o número dele aqui, que era um negócio de transporte aéreo de animais de apoio, sabe? Animais de pessoas que têm necessidades especiais e o animal é um animal de apoio. E aí estava sendo julgada a medida cautelar desse transporte aéreo, foi o último ou penúltimo informativo agora de 2025, tá? Estava sendo julgada a medida cautelar e o STF entendeu por bem converter logo o julgamento da medida em julgamento de mérito. Então, esses artigos, essas peculiaridades da lei de ADI, da lei de ADC, é muito importante você atentar também, tá? Eu não me recordo se foi nesse do transporte aéreo ou se foi no negócio da mesa parlamentar, da mesa do Poder Legislativo. Mas certeza eu tenho que foi no último ou penúltimo informativo. Vale voltar e vale já assinalar. Em processo de controle de constitucionalidade, galera, uma premissa básica para você matar mais da metade das suas questões, tá? O controle, ele é um mecanismo de como fala? De verificação direta e imediata do ato normativo. Logo, se a sua questão te trouxer um ato normativo de segundo grau, tá? Ato normativo secundário, a ideia não é controle. Você tem que jogar na caixinha do controle de legalidade e não de constitucionalidade, tá? Por quê? A verificação tem que ser direta e imediata. Verificação direta e imediata. Resumindo a história, assinala o seu artigo 59 da Constituição, tá? Artigo 59 da Constituição, e estão todos os atos normativos primários ali, tá bom? Então, preste atenção a isso. Assinala aí, ali você vai ter as questões possíveis para controle de constitucionalidade, tá? O resto é controle de legalidade. Atos normativos secundários, controle de legalidade. Fui clara? Bom, a gente está se encaminhando para a última parte, né, para o último terço da aula. Vocês têm alguma pergunta específica? Porque até agora eu não parei de falar. Eu quero saber se vocês têm alguma pergunta específica para me fazer e aí eu entro na reta final das nossas observações. Podem digitar, podem jogar aqui, o mediador também me avisa. Vou tomar um copo d'água aqui na frente de vocês enquanto vocês digitam. Fiquem à vontade. Tirem as dúvidas que vocês tiverem dessa parte estruturante e a gente continua para a reta final do nosso encontro. Isso, o colega Ney, foi exatamente isso, Fábio. Ele entendeu isso, tá? Ele citou a Convenção de Chicago, ele citou a normativa internacional também, tá? E decidiu no sentido do que você falou. É exatamente essa, a DI 7754, tá? A Juliana está perguntando se é mais importante focar em jurisprudência ou em doutrina. Sabe qual é a melhor estratégia? Depende do ponto. Por exemplo, controle de constitucionalidade, sim, tá? Jurisprudência é muito importante. Então, quando você estiver estudando ADI, quando você estiver estudando ADC, quando você estiver estudando medida cautelar em ADI e em ADC, é muito importante. A jurisprudência, sim. Até porque a doutrina, nesse aspecto, ela é mais enxuta, tá? Para efeito de concurso. A gente tem a doutrina que é para efeito de academia, né? A parte acadêmica, que é
aprofunda até demais para concurso e não cai para concurso. Agora, quando a gente fala de direitos e garantias fundamentais, a gente precisa da parte doutrinária muito forte, tá? Ali eu vou precisar, por exemplo, que você estude reserva do possível, efeito backlash, as questões, e aí a gente vai tratar de temas que servem para os dois, né? Para controle e para direitos e garantias fundamentais. As questões referentes a diálogos institucionais, por exemplo, né? Quando, por exemplo, uma rodada de diálogo é encerrada no STF por declarar a inconstitucionalidade daquele ato normativo e o Poder Legislativo edita uma outra lei ou uma emenda com teor muito semelhante. E a gente fala, pô, essa lei vai ser declarada inconstitucional também. E aí vem uma outra rodada de debate, né? Quando a gente fala diálogos institucionais, é basicamente isso, né? Cada poder controlando ali de acordo com a sua esfera de atuação. Então, jurisprudência é muito importante, mas não é a base do seu estudo agora para a segunda fase. A doutrina, ela é a base, resumindo bem a sua história. Por quê? Se você não souber o julgado, mas você souber a doutrina, você consegue desenvolver uma boa resposta. Porque a prova discursiva, principalmente do estado que vocês estão fazendo, não vai ser um oba-oba de não li o julgado, não tem como fazer a resposta certa. Entendeu? Não vai ser isso. Então, se você for uma candidata que está correndo contra o tempo, como quase todos são, tá? Não se sinta isolada aí, porque eu tenho certeza pela experiência que quase todos estão correndo contra o tempo, a prioridade é a doutrina, só não se perca. O que os alunos tendem a achar? Estou na discursiva, vou estudar aqui essa doutrina pesada, chega um capítulo do direito constitucional alemão e a pessoa fica ali estudando. Não precisa disso, tá? Isso é terrorismo de gente que, quer ganhar dinheiro com medo dos outros, tá bom? Não foca nisso. Você tem que ter um bom desenho de cada tema do seu edital. Mais ou menos o que eu estou conversando com vocês aqui. Em respeito, né, à época do ano, vocês já estão saturados, fizeram a prova tem 10 dias e estão aqui ralando. O que eu estou fazendo? Um grande mapa para vocês. Quando você olhar a tua matéria, o que você tem que estudar? Quando você olhar a teoria dos poderes, o que você tem que olhar? Dentro do Poder Legislativo são 3 temas. Poder Legislativo em si, parlamentares, processo legislativo. E aí você tem que ter um desenho claro de principais perguntas dentro daquele tema, para o negócio fluir, tá? Mesma coisa em controle de constitucionalidade, mesma coisa em poder executivo, mesma coisa em poder judiciário e em direitos e garantias. É assim que se faz um estudo para a segunda fase. O colega perguntou aqui, eu perdi a pergunta dele, vamos lá. A Tainá perguntou, é importante citar o nome dos doutrinadores ou utilizar um método mais genérico de citação? Vamos lá, Tainá. A questão do nome do doutrinador. Se você tiver certeza que foi ele que falou, e se você souber como escreve o nome da criatura, é bacana você citar. Mostra cultura jurídica, não é nem conhecimento jurídico, é cultura. É aquela coisa de que só quem lê muito sabe. É aquela coisa de que você não está amarrada naquela videoaula, naquele livrinho do concurso. Você lê doutrina, você conhece o nome do cara, você conhece as doutrinas dos especialistas naquela matéria. Tá? Isso leva a tua nota, a tua prova para um grau de fineza que rende bons pontos numa discursiva. O que a gente não pode fazer, tá? É aquela marra que só a nossa área jurídica e a área da medicina tem, que eu nunca vi, né? O pessoal chato é o pessoal do direito e o pessoal da medicina, né? O pessoal da arquitetura, da engenharia, né? O pessoal saudável da cabeça. Mas o pessoal do direito e o pessoal da medicina, a galera vaidosa, né? Aí a gente que tá na segunda fase fica meio assim, tô melhor do que a média, né? Vai mencionar o nome de um doutrinador e erra. Erra a escrita ou erra o santo, né? O nome do santo. Isso daí é pior do que se você não falasse nada, tá bom? Então, assim, é para mencionar, ganha ponto a mais, eleva o nível da tua prova, mas só se você acertar full. Tanto o nome do cara quanto o nome do santo, o dono do milagre, tá bom? Porque às vezes você até sabe quem foi, mas não sabe escrever direito o nome dele. Então, vale abreviar? Vale abreviar. Exemplo, o Canotilho. Muita gente escreve JJ Gomes Canotilho. Tranquilo, não tem problema, tá?
Günther Jacobs, bota G. Jacobs, tá tudo bem, né? O Hans Kelsen, e isso também eu sempre falo para prova oral, né? Porque a gente escreve Hans Kelsen, com S. Mas na hora de mencionar, na oral, você tem que falar Hans Kelsen. Ele é Kelsen. Então é muito feio você falar uma pronúncia errada numa prova oral, enfim, essas coisas, tá? Não sei se eu fui clara, mas é isso. Citar nome de doutrinador, muito bom, mas errar nessa citação é um ponto que você não precisa perder. Então, não tenho certeza se foi ele, não tenho certeza como escreve o nome dele, não escreva nada, tá? De acordo com o doutrinador alemão, com um determinado doutrinador alemão, com um determinado doutrinador pátrio, e aí toca seu barco, tá bom? Mais alguma pergunta, pessoal? Eu gosto muito quando vocês falam. Doutora, acredita que o examinador possa explorar temas recentes julgados pelo STF e STJ, tais como prerrogativa de foro após o mandato, revista íntima vexatória em presídios, direito ao esquecimento e etc.? Acredito sim. Todos os temas que você deu aqui são temas recentes e temas meio que clássicos de serem cobrados. O que eu falei para vocês que não acredito que seja cobrado são temas que estão contaminados por viés político, tá? Por quê? Infelizmente, a gente tem percebido, e aqui é uma sala de aula, embora virtual é uma sala de aula, a gente não pode esquecer que o ambiente de sala de aula é um ambiente estéril. A gente está imune às contaminações políticas, né? A gente é político, a gente é jurídico. Só que na prática, a Corte Constitucional ela tem se politizado muito ao longo dos anos. Isso é muito ruim, isso trouxe um efeito rebote muito ruim para a gente. Uma certa politização da Corte Constitucional é importante para ter um contato com o corpo social, com os anseios ali políticos, tá? Mas do jeito que acontece no Brasil não é legal. Isso corrompe, né? Ou seja, pegaram o espírito da coisa, a proteção constitucional. Desculpa. Então, o que acontece? Esses julgados que têm essa pegada mais política não vão cair na prova de vocês, porque não tem base jurídica, gente, é uma excrescência jurídica, tá? Sendo muito didática aqui. Esses outros que você mencionou são julgados que se justificam juridicamente, então eles são recentes e são excelentes apelos para a prova discursiva, tá? Outra coisa que eu queria falar com vocês, se tiver mais pergunta, vai falando, tá? Vai botando aí, porque é uma forma de prestigiar quem tá ao vivo aqui com a gente, tá? Eu gosto muito de prestigiar o aluno esforçado, o aluno que, sabe, acho que houver, ele tá correndo atrás ali. Porque hoje, não sei onde vocês estão, mas aqui no Rio fez um dia sol de rachar, praia cheia o dia inteiro, e agora tá uma moda aqui no Rio de praia cheia durante a noite também, não sei se vocês estão vendo no jornal. Então, assim, né, quem tá aqui ralando e tudo mais, pode me perguntar o que vocês quiserem, que a gente já mata aqui as perguntas de vocês para prestigiar, tá? O esforço de cada um aí na corrida por essa vitória, que ela vai chegar. Outra coisa que eu quero que vocês assimilem aí, galera. Procedimentalismo e substancialismo, tá? Isso caiu em Espírito Santo 2019, uma questão riquíssima. Ela traz outras discussões que a gente pode enfrentar, e eu acredito que eles podem se repetir, tá? O procedimentalismo e o substancialismo, eles são uma forma que a própria Corte Constitucional tem para definir o papel da Constituição num ambiente, tá? A função da Constituição num determinado ambiente constitucional, ambiente soberano, tá? E também, não só o papel da Constituição como o da Corte, tá? Então, o que cabe ao texto constitucional, o que não cabe ao texto constitucional, o que é uma decisão constitucional, o que é uma decisão legislativa e o que cabe à Corte Constitucional e o que não cabe. Logo, no que não couber à Corte Constitucional, vai caber ao Legislativo. Qual é o mote dessa discussão, galera? Para quem quiser copiar aí, para a gente fechar com um ponto denso, que eu preciso que vocês estudem. E se a gente fizer um esqueleto aqui, um raciocínio rápido, vocês conseguem ler esse tema com certo conforto. O procedimentalismo e o substancialismo, eles vão definir
Só estou repetindo para vocês anotarem. O papel da Corte Constitucional e o papel da Constituição quanto aos temas e decisões, tá? Existem temas, pessoal, que devem ficar adstritos à arena democrática, qual seja o poder legislativo. Fui clara? Tem determinados temas que quem tem que decidir não é o judiciário, é o poder legislativo. Exemplo, legalização da maconha. Ah, tem que legalizar a maconha. Meu querido, isso não é tema para judiciário decidir em sede de controle de constitucionalidade. Isso é tema para o poder legislativo decidir, através de uma lei, através de uma normativa legal, tá? Ou de uma portaria, ou de outro ato, tá? Então, aí a gente vê muito isso, né? E aí pode ser uma questão boa de prova. Marcha da maconha versus legalização da maconha. A marcha da maconha é um ambiente de debate de ideias. É onde o STF, quando autoriza, né, quando existe alguma proibição, vai bater no STF e o STF garante essa autorização, o que que é? É quando ele vai e fala assim, eu estou garantindo a arena democrática. Ele garante a arena democrática. Ele garante a livre circulação de ideias. Por quê? A democracia, diferente do que as pessoas falam, copia isso, não é o direito da maioria. É o direito de, mesmo você sendo minoria, você ter voz. Porque o direito da maioria é uma opressão do mais forte em face do mais fraco. E isso não é democracia. É mesmo você sendo mais fraco, ou seja, sendo minoria, você poder falar. Então, embora, mas a marcha da maconha, não sei o que, não concordo. Tudo bem, mas você vai ter que ouvir os motivos pelos quais eles acham que tem que legalizar. Se vai legalizar ou não é outra discussão. É meio que isso. Não concordo com uma palavra do que fala, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-las. Ponto. Tá? Isso é democracia. Ok? Agora, quando você chega e fala da legalização da maconha em si, isso não é o STF que tem que garantir. Se tiver de haver essa legalização, e aqui eu não vou entrar nessa discussão com vocês, não nos cabe, nem a mim como professora, nem a vocês como candidato, tá? Tem que vir pela via legislativa, que é um poder eleito pelo povo. O STF, como Corte Constitucional, ele é um poder com déficit democrático. Não se esqueçam disso. Usem e abusem dessa expressão na prova discursiva, isso é chique, tá? Déficit democrático. Por quê? Porque ele é o único dos três poderes que não é eleito. A gente tem o poder executivo eleito pelo sistema majoritário, a gente tem o poder legislativo eleito, a maioria pelo sistema majoritário e o Senado pelo sistema, a maioria pelo sistema proporcional e o Senado pelo sistema majoritário, e a gente tem um poder judiciário que não há eleição. O ingresso é por concurso público ou nomeação. Ponto. O povo não participa da escolha dessa galera. Então, essa carga democrática viabiliza a representação dos anseios da sociedade. E o STF não representa isso. Nem é função dele. Isso não é crítica ao STF, não. Não é função dele isso, tá? Então, presta atenção na questão do déficit democrático para procedimentalismo e substancialismo. Quando eu falo de procedimentalismo, é a decisão da marcha da maconha. Não, a marcha pode acontecer. Por quê? Eu estou garantindo a arena democrática. Quando eu estou no âmbito do substancialismo, eu já estou adentrando decisões essenciais que devem caber a quem? A arena democrática. A nossa Constituição mesmo, ela tem um papel muito gigante, ela é agigantada, né? Ela cuida de coisas que claramente poderiam vir pela via da lei, não precisava vir pela via da Constituição, tá? Então, presta muita atenção nisso para a gente poder situar muito bem os temas, tá? Livros que eu acho interessante vocês visitarem. Deixa eu ver aqui a pergunta do Fábio. Temas que apresentam um conflito principológico aparecem com frequência na segunda fase. Exemplo, testemunha de Jeová, transfusão de sangue, direito à autonomia e liberdade religiosa. Né, até uma pacificação disso agora, tá, no STF, no primeiro semestre de 2025, que é a questão da testemunha de Jeová e da transfusão de sangue, né? O STF entende que você pode, sim, se recusar
isso é legítimo e o médico não é obrigado a fazer, porque o médico tem o dever legal, ele é agente garantidor, até prefeito de direito penal, né? De manter aquela vida e brigar por aquela vida, haja o que houver, enquanto tiver instrumentos viáveis. Mas, no caso da testemunha de Jeová, ele pode se imiscuir, caso assim seja a vontade. E o STF estabeleceu também os requisitos, tá? Para isso. Quais sejam, você, quando manifestou isso, está em pleno gozo das capacidades mentais, né? E você ser maior de idade. O menor não pode, tá? Outra coisa, os pais podem decidir isso em face do filho menor? Não, tá? Ah, não, não vai fazer transfusão. Vai fazer sim, porque ele é menor. Se você é maior e capaz, deixou escrito, ou se a sua doença não te retirou a incapacidade, né? Porque eventualmente pode ser um problema gravíssimo, mas que não afeta a sua lucidez. Você pode escolher. O menor não. Os pais não podem fazer isso, tá? E outra coisa, em relação a esse tema, para a gente fechar também e prestigiar a sua dúvida, a questão do SUS, tá? Mesmo aquela testemunha de Jeová que não tenha recursos para fazer o tratamento alternativo por despesas, pelas suas próprias despesas, ele pode exigir que o SUS dê o tratamento alternativo, tá? Então, assim, isso era exatamente, a alternativa médica segura e eficaz, tá? O SUS tem que viabilizar isso, não, se você não tiver os meios para pagar, tá? Isso era também uma discussão, se tipo, beleza, você pode se recusar, mas o SUS não é obrigado a custear. É sim, tá? Esse foi o principal hard case que a gente teve em 2025 resolvido. O hard case, pessoal, para o direito constitucional, nada mais é do que casos difíceis, né? Óbvio, uma tecla SAP aí barata, mas não é isso que eu quero que vocês levem. O hard case são conflitos onde você tem dois posicionamentos moralmente defensáveis, entendeu? Moralmente defensáveis, fechou? Onde você tem ali conflito entre direitos que se justificam. Não é uma conversa de bar, tipo legalização da maconha, legalização do aborto, a questão da transfusão do sangue para testemunha de Jeová. Se você olhar de peito aberto, sem ideologias e coisas preconcebidas, tanto um lado quanto o outro da discussão traz para você argumentos muito bons, muito fortes e moralmente defensáveis. Por isso é um hard case, porque não é uma resposta óbvia, confortável, fácil, tá? É um hard case, é um caso difícil de ser solucionado, uma solução muito difícil. Então, nesse caso, tá? O que acontece? Você tem, esse ano, a testemunha de Jeová sendo resolvida nesse aspecto, tá? Para a gente se encaminhar para as considerações finais, pessoal, a doutrina, né? Vocês me perguntam muito sobre doutrina. Preste atenção. Eu aprendi uma vez com um dos meus melhores professores na faculdade que livro bom é livro lido. Silvio Capanema foi meu professor de família e sucessões, contratos também, direito civil. E ele falava isso. Ele falava assim, livro bom é o livro lido. Não adianta você ter o melhor livro de direito constitucional e você não ler, tá? Vou dizer uma coisa para vocês. Embora com alguns posicionamentos como ministro extremamente discutíveis, a obra do Gilmar Ferreira Mendes, livro, sempre foi um livro acima da média, né? É um livro muito nobre, ele traz discussões muito profundas, é um livro muito bom dentro do direito constitucional. Só que a linguagem do Gilmar Ferreira Mendes e do Paulo Gonet Branco, que escreve com ele, é uma linguagem muito profunda. Eles têm uma formação filosófica e aí eles falam alemão e existe uma coisa na filosofia alemã de uma interpretação indo e vindo, ela traz várias acepções. Então, às vezes, uma frase deles, do livro, é tão densa e ela traz tantas informações que se você não tiver base em direito constitucional, ou você não absorve o que ele falou, ou você não entende. E aí você fica em uma página quase meia hora para absorver todo aquele conteúdo e entender. Porque é uma leitura bem densa. O que eles falam tem vários significados, várias formas de encaixar. É um livro que te leva a refletir muito sobre o direito constitucional. Então, é um livro que vai te tomar um tempo que você não pode perder. Entendeu? Não é uma questão do livro ser bom ou ruim. É uma questão da sua estratégia.
tá? Eu sempre recomendo, eu gosto muito do livro do Dirley da Cunha Júnior, ele é um autor muito bom, tá? Acho ele uma leitura muito boa para uma segunda fase, tá? O André Ramos Tavares também. Então, se vocês estiverem querendo complementar a biblioteca de vocês, deem uma procurada, tá bom? Nesses autores para isso. No mais, pessoal, a gente vai aqui, em cada ponto da nossa turma discursiva, indicar ali uma leitura que seja útil, uma leitura que seja adequada, uma leitura que seja é, eficaz para a nossa segunda fase. Não precisa ficar sofrendo com isso, tá? A parte de jurisprudência também. Eu vou passar o pente fino com vocês nos julgados recentes, potenciais questões de prova e tangencio com a parte dogmática, com a parte de doutrina. A proposta da aula é uma aula leve, mas uma aula que tenha um conteúdo denso. Então, estejam prontos ou para anotar ou para digitar, para que vocês possam revisitar o material que a gente vai produzir durante as nossas aulas, tá? Esses 15 minutos finais que a gente tem, eu gostaria que vocês falassem, tá? Expectativas, o que vocês acharam da primeira fase? Vamos trocar uma ideia, como se a gente estivesse numa sala de aula presencial mesmo. E aí eu vou comentando a partir do que vocês colocarem aqui no nosso chat. Pode digitar à vontade, tá, gente? O que vocês esperam dessa segunda fase ali e quais são as dúvidas de vocês em relação às estratégias de segunda fase. Pra gente aproveitar esse contato final aqui da forma mais personalizada possível para prestigiar quem está ao vivo com a gente. Bom, acho que a galera não está querendo o bate-bola, né? Juliana, vamos lá. Acha válido continuar resolvendo questões de múltipla escolha? Não, Juliana, não, tá? Agora, quando vocês estiverem ali querendo algo mais dinâmico, vai para jurisprudência, tá? Múltipla escolha nesse momento não é uma boa estratégia, tá? Discursivas, sim, uma ótima estratégia para estudar, mas as objetivas não precisa disso mais, tá bom? Quando você tiver já cansada da doutrina, já não está mais rendendo ali no estudo teórico, precisa alternar o estímulo, vai para jurisprudência, tá? É o que eu recomendo para você que já fase. O Fábio, a mim, a segunda fase gera mais ansiedade pela necessidade de escrita e de demonstrar conhecimento dessa forma. Sim, isso é fica assim mesmo, porque a gente até brinca, né? Na prova objetiva, a resposta tá ali, a gente tem que escolher. Na discursiva, a resposta não tá, né? Ela tem que sair das nossas mãos e da nossa cabeça, né? Sai da cabeça e depois pelas mãos. Então, é natural mesmo, tá? Esse tipo de ansiedade. O que vocês não podem esquecer é que tá todo mundo no mesmo barco, tá? Às vezes o candidato ele tende a se boicotar achando que é só com ele, não. Vai vencer quem for mais emocionalmente preparado. Para, diante do nervosismo, identificar o ponto-chave da tua resposta e estruturar uma resposta agradável. Uma resposta que cative o examinador, a ler e a de pontuar bem. A Vitória está perguntando: acredita que a banca possa cobrar a parte doutrinária inicial? Porque na prova passada trouxe Ronald Dworkin. Acho que perguntaram da teoria do tudo ou nada. Vitória, acredito sim, tá? Até porque o Dworkin e outros que a gente vai tratar na turma de etapa discursiva PCRS, ele, embora pareçam algum aprofundamento, sim, não é, né?
O Dworkin é basicamente toda a lógica do que se chamou no Brasil pelo Barroso de neoconstitucionalismo, né, ali, que na real não é propriamente um neoconstitucionalismo, é uma releitura moral do direito. O Dworkin, ele fala isso, né? Na releitura material do direito ou na nova leitura moral do direito. Dworkin é dos Estados Unidos e é exatamente isso. Por quê? Uma nova leitura ou uma releitura moral do direito? Porque antes do constitucionalismo moderno, né, antes do Estado moderno, antes do constitucionalismo que a gente estuda da primeira, segunda e terceira dimensão para frente, ali em Karel Vazak, na Universidade de Estrasburgo, o que acontecia? A gente estava na Idade Média, tá? E na Idade Média, a moral que permeava o direito era uma moral cristã. Era a igreja e o Estado imbricados, né? Então, essa moral cristã, ela era uma moral que tudo era em razão da igreja. O soberano era escolhido por Deus, ele não perde o poder nunca. Quando ele morrer, passa hereditariamente para o filho dele. E é uma coisa muito assim, né? Depois, a gente saiu de uma época de prestigiar a moral cristã, passou para uma época de positivismo jurídico, que também vimos que não serve, porque a gente precisa de um influxo valorativo. A lei desprovida de valor, ela também chancela a barbárie, né? Que foi o caso do nazismo, né? Se você olhar, Hitler não fez nada ilegal, mas ele fez muitas coisas que são atrocidades. Então a gente viu que nem tudo que é legal é ético, é devido, dignifica a pessoa humana. Então a gente trouxe a moral de volta para o direito. Direito e moral voltaram a se aproximar, mas dessa vez não mais uma moral cristã, né? Agora, uma moral ética, uma moral com aquela coisa que a gente fala no direito civil da eticidade, uma moral que prestigia a dignidade da pessoa humana, onde você vai atender os seus fins, né? Então, por exemplo, o direito das famílias, né, que é uma parte muito importante para o direito constitucional, onde a gente via antigamente as pessoas casavam para atender anseios sociais, lembra? Se você, principalmente a mulherada, no caso, nossa, deu errado na vida. Você pode ser CEO da Google, mas se você não casou, você deu errado na vida, né? E hoje em dia as pessoas não fazem mais isso. O casamento não tá bom, encerra ali o vínculo e cada um segue sua vida com muito respeito, com muito amor, né? Existem outros vínculos, pode não existir vínculo nenhum. A questão não é mais social, é uma perfeitibilização da dignidade da pessoa humana. E não mais uma questão da igreja, não mais uma questão social, né? Então, toda essa releitura moral do direito, ela é a base de tudo que a gente estuda hoje no direito constitucional. Então, assim, Dworkin realmente é uma chave, uma virada de chave mesmo no direito constitucional, tá bom? Eu tenho mais uma pergunta aqui. Deixa eu dar uma olhada. Como fez para estudar jurisprudência para a segunda fase? Lia informativos? Inteiro teor? Ó, vou dar um truque para vocês, que era meu. Minha tela. Estamos vendo, né? Então, vou te dar um truque que era meu. O que eu fazia? Eu pegava o informativo para ler, eu já ia logo nos julgamentos encerrados. Por quê? Me dava uma irritação, gente. Eu estudava o julgado todo. Aí, no final do julgado, tinha assim, o ministro tal pediu vista e o julgamento foi suspenso. Aquilo te dá uma sensação de tempo desperdiçado, dá uma tristeza para o candidato. Então, assim, já vai para o final, já olha qual foi o julgado encerrado. Julgou, pacificou, votou, acabou. Aquilo ali é o que pode cair na tua prova, tá? Os julgados suspensos por vista e tal, eles estão em andamento ainda. Pode mudar, né? Inclusive, quem já votou pode pedir vista para refazer, para mudar o voto. Então, assim, pega os julgados encerrados, tá? No informativo, quando você for ler, já vai lá para a ponta ver, acabou esse negócio aqui, ou eu tô lendo ainda horóscopo, né? Para saber dia por dia como é que vai ser. Então, é a principal estratégia, julgados encerrados. Coisa que você tem que priorizar, que é potencial questão de prova. Como o colega falou, direito ao esquecimento. Por que isso é potencial questão de prova e caiu, né? Na Polícia Federal, 2023 ou 4, 3, eu acho. Caiu agora, na Polícia Federal. Porque é tese de repercussão geral. Tese de repercussão geral é, prato quente. Sabe por quê, gente?
O julgado que ainda está em andamento não vai cair para vocês por uma coisa. Pode gerar anulação da questão. E a anulação de uma questão discursiva é um escândalo. Vocês veem pouquíssimas, tá? Banca nenhuma que é anulação de questão objetiva, mas não é discursivo, tá? Então, jurisprudência, vejam julgados encerrados, vejam teses de repercussão geral, vejam esse tipo de coisa, tá? Julgado em andamento, pode pular. Pode pular, assim, sem remorso, tá? Ir direto para os julgados encerrados, então. E tese de repercussão geral. Muito obrigada. Exato, na música, tá bom? Vitória, em relação ao examinador, por que ele trouxe muitas júris na prova e nem tanto lei seca? Aí é uma questão do estilo da banca, tá certo? E aí, isso é bom pra gente, porque a gente já consegue ter uma temperatura da segunda fase da prova oral. É uma banca que gosta desse estilo de questionamento. Então, a gente literalmente dança conforme a música, tá? Na nossa turma de discursiva, a gente vai tratar de muita jurisprudência. Eu vou trazer os temas quentes da doutrina, como eu já mencionei alguns aqui para vocês, se vocês quiserem, antecipando a leitura, tá, gente? Reserva do possível, procedimentalismo, substancialismo, o efeito backlash, todos esses temas ali quentes, para vocês já irem adiantando a doutrina, vai estudando que na discursiva eu vou dar a base teórica para vocês, o julgado correlato, e a gente aprofunda, tá bom? O Fábio tá trazendo aí uma dica, como eu pedi para vocês trocarem aí conhecimento, aproveitar esse bate-papo como um fórum mesmo de conhecimento. De fato, né, a desindexação do nome do resultado de busca do Google Direito ao Esquecimento é uma excelente pegada, tá? Para você poder já ir pegando a mão ali do que é interessante, tá certo? Vai adiantando o estudo, galera. Vai fazendo uma lista, um mapa mesmo dessa parte de o que você vai estudar dentro do tema. Não pega teu livro como um juvenil, sabe? Como uma criança que está começando agora a estudar, não. Vocês agora têm que entender que vocês subiram um degrau, tá? Então você vai olhar o tema, tá? Direitos e garantias fundamentais. Você vai no índice do teu livro, você vai ali ver a sua estratégia. E aí você vai dividindo em blocos como a gente fez aqui. Porque senão o estudo não vai andar, você não tem muito tempo e vamos combinar que uma segunda fase não é uma coisa de se jogar fora. Agarra isso de forma estratégica, tá? Então, é estudo sim, é doutrina sim, é jurisprudência sim. Mas não é nada apaixonado. Agora você vai ter que ser frio e estratégico. Bom, já estudei bastante coisa aqui de direitos e garantias. Nossa, mas ainda falta muito. Vai sempre faltar muito. Muda o ponto. Você tem que ter mais de uma arma para jogar. Sabe quando os meninos vão me entender, quem foi do exército aí, das forças armadas, você tem que ter mais de uma arma, tá? Cavalaria, você tem que mudar as armas, você não pode ficar com uma arma só, tá? Porque se você errar o tiro, foi a bala de prata, e aí não pode, tá bom? Você não pode perder sua bala de prata. Você nem pode ir só com bala de prata, você tem que ir com mais bala. Não é aquela bala, a bala de prata, depois quem não sabe ver como é que é a história, tá bom? Mas, dito isso, pessoal, organizem, tá? Esses 2 dias aí que vocês têm para organizar o material de vocês. Vou ler mais uma aqui do MR e aí a gente fecha e eu vou dar as dicas finais de parte emocional mesmo, tá? Achei muitas questões sobre segurança pública com cobranças, até quanto à Constituição Estadual, também voltado a entendimento do STF. Acredita que continuará nesse foco na segunda fase? Olha, eu vou ser muito sincera com vocês. Não sei, tá? Por quê, pessoal? É muito na cara que numa segunda fase a gente vai responder algo de uma segurança pública, tá? Na minha matéria, eu não posso afirmar isso com vocês. O meu trabalho com vocês na segunda fase, ele vai ser mais completo. Eu não vou focar só em segurança pública, não. Porque a gente tem uma questão e ele pode mesclar temas. Minha aposta, tá, para vocês, é uma questão de controle de constitucionalidade, onde a gente tem que trabalhar também direitos e garantias fundamentais. E aí, dentro de direitos e garantias fundamentais, pode ser que a gente consiga puxar alguma coisa para a segurança pública também,
tá? Eu acho que tem muito mais a cara da prova de vocês, pelo que a gente viu na primeira fase, que seja uma questão meio rica de várias coisinhas ali dentro da resposta. E é isso que eu vou trabalhar com vocês na segunda fase, tá? Vai ser mais ou menos essa pegada, para você não ir com uma coisa só, tá? Porque a ideia da discursiva, já falei com vocês abrindo o vídeo, não é acertar ou errar, é pontuar. Então, eventualmente, você nem sabe a resposta, mas você mostrou ali, você situou o raciocínio, trouxe uma base principiológica, a saída final nem foi a certa, mas você está no caminho certo, você ganha ponto. Então, 2 pontos daqui, 3 pontos de lá já são 5. 5 numa discursiva é muita coisa. Então, a galera vai evoluindo assim. A leitura de uma prova discursiva é de outro patamar, tá? Então, o que acontece? Parte emocional para a gente fechar, tá? Nosso esqueleto da data de hoje. Sem nervosismo, frieza. Vocês agora são profissionais do concurso público. Vocês ultrapassaram a primeira barreira. Separaram os meninos dos homens, tá? Então agora, galera, vocês estão estudando numa época em que o mundo comemora. Não é o Brasil, é o mundo comemora. Vocês já estão na frente. Não percam essa distância que vocês já estão da galera do Oba-Oba. Vocês já saíram na frente. Mantém. É aquela estabilidade que vai levar vocês ao dia da discursiva muito bem resolvido, tá? Estudem com a sua Constituição do lado, para vocês saberem o que é direito positivo e o que é doutrina. O que é direito positivo, meu amigo, você pode ler ali de forma enxuta e mencionar. Está disposto na Constituição, não é discutível, está positivado. Para você só guardar a sua cabeça porque você precisa discutir, tá bom? Então, dito isso, estou aqui com vocês no Verbo, manda dúvida, avisa que você é turma de segunda fase PCRS, porque a gente está correndo contra o tempo e a gente prioriza quem está correndo contra o tempo, tá bom? Para a sua dúvida passar na frente da fila, já bota no título da tua mensagem, Direito Constitucional segunda fase PCRS. Para quem está fazendo a triagem, mandando para os professores, já mandar mais rápido para vocês, para a gente responder a vocês. Tem as redes sociais, meu Instagram, é meu nome, Tayane Moraes, Tayane_Moraes. Manda direct, já avisa, professora, sou sua aluna do Verbo, estou na segunda fase PCRS, estou com uma dúvida, porque eu priorizo sim, tá? A gente não tem que ter salto alto. A galera que está estudando, sei lá, para delegado do Rio, que o edital nem saiu, pode esperar 2, 3 dias para receber a resposta. Você não pode, tá? Então, isso não é injustiça, isso não é feio, isso é realidade, tá bom? A gente tem que saber operar no caos, inclusive quando o distintivo de vocês estiver no peito, vocês vão ter que saber disso. Todo mundo precisa de ajuda. Toda vítima é vítima e precisa ser atendida, mas tem uma vítima que está sangrando, a outra que está ali para fazer o registro de ocorrência. Qual é a que você vai fazer o primeiro atendimento? Que vai ser médico, inclusive. Você vai pegar logo e já deslocá-la para o hospital. É a que está sangrando. Então, vocês têm como passar na frente da fila por questões de justiça, tá? Se identifiquem e a gente prioriza a dúvida de vocês. Galera, desejo, nesse momento do nosso primeiro encontro, que vocês tenham muita sobriedade na hora do estudo, tá? Não sei qual é a fé de vocês, não sei se vocês têm fé, mas se tiverem, não peçam agora a aprovação. Peçam um bom dia de estudo todos os dias até o dia da sua prova, para você construir a tua base da discursiva. Vocês já chegaram onde a maioria não chega. Não jogue isso fora, sem ataque de nervosismo, sem ansiedade, tá? Agora é parar a cabeça na hora de sentar para estudar, agradecer por estar onde vocês já estão e construir. Quem faz uma construção sólida não vai temer a batalha do dia da prova. O que vocês têm que pedir agora é bons dias de estudo todos os dias, porque vocês construindo isso, lá na frente, vocês vão chegar na prova serenos. Não se esqueçam disso. A prova discursiva não é para acertar ou errar, é para arrancar ponto. Bateu uma questão que ninguém nunca viu. Você não tem ideia do que você vai falar, mas você vai desenvolver alguma coisa principiológica. E você vai mostrar que direito constitucional não é novidade na sua vida. Algum ponto você arranca. O que você não vai poder é zerar nenhuma questão. Você não vai zerar nenhuma questão. Não sei a resposta exata. Eu vou mandar aqui uma base aqui, ó, principiológica, uma base racional na situação para salvar esse negócio.
tá? A gente vai trabalhar de forma bem estratégica e bem fria, tá? Então, concentrem os ânimos de vocês para que vocês tenham essa frieza também na hora de sentar para estudar. Agora não é hora de perder o que vocês já conquistaram, que é a vaga da segunda fase. Vamos avançar para oral, tá bom? Feliz ano novo, galera. Que à meia-noite de hoje vocês estejam pedindo o que eu também vou estar falando por vocês. Eu sou delegada de polícia, eu sou mãe, eu sou professora. Então eu faço pedidos para cada uma das minhas frentes de batalha, tá bom? Na hora da minha frente de professora, eu vou estar pedindo para que vocês sejam muito iluminados nessa batalha, sim, que a gente vai ver esse distintivo aí em vocês em 2026, tá bom? Feliz ano novo, boa virada de ano para todo mundo. Tchau, tchau.